mentira, acabou perdendo, né, sentido, porque hoje o povo mente todo dia no WhatsApp, aí 1º de abril acabou, né, perdendo sentido, né? As fake news destruíram o 1º de abril. Mas é uma data muito relevante para você, porque é o Dia Nacional da Segurança do Paciente. Para falar sobre isso, a gente está recebendo o Alan Agra, ele é especialista em segurança do paciente. Isso mesmo, você sabia que hoje, né, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, mais de 3 milhões de pessoas morrem por ano em todo o mundo por danos associados aos cuidados em saúde. Isso mesmo, isso você está me ouvindo, tá? É mais arriscado ir para o hospital do que andar de avião. Olha que número impressionante. Para falar sobre isso, o Alan está aqui. Hoje é um assunto novo para nós também, Thaís. Eu já faço essa provocação. Alan, quer dizer que o paciente busca a saúde, mas também pode estar num ambiente inseguro, que é o ambiente hospitalar? Muito bom dia. Bom dia, Alan. Seja bem-vindo. Obrigado, Thaís. Bom dia. É exatamente isso. Eu entro no hospital para procurar um serviço e acabo saindo com outras coisas piores e até o óbito, né? Só para deixar claro aqui, vamos primeiro configurar o que é segurança do paciente, né? A Anvisa, ela define para a gente segurança do paciente como uma redução ao mínimo aceitável de um risco de dano ao paciente na assistência à saúde. O que eu quero dizer com isso? Eu, enquanto serviço de saúde, eu preciso ter ações preventivas para que não tenham erros de assistência à saúde que cause dano ao paciente. Esse dano ao paciente ele pode ser um dano leve ou um dano grave. Como, por exemplo, eu entro num serviço de saúde para fazer um exame, mas eu acabo levando uma queda e essa queda me leva a um arranhão. Isso é um dano leve. Ou eu fraturo alguma questão em mim e essa fratura me leva a uma falta de mobilidade ou, quem sabe, até um óbito. Isso é um dano grave. Aquela senhora que teve o pé quebrado, né, Thaís? Você lembra, em função de um atropelamento simples, mas assim causou lá um problema grave, ela fraturou o pé, foi para a unidade para operar esse pé que estava fraturado e amputaram o outro pé. Isso é um dano gravíssimo, irreversível. Isso, exatamente. Isso a gente chama de evento adverso, né? Antigamente era chamado de erro médico, o que não é o mais correto. E o evento adverso é um erro que ele não precisava acontecer. Muitas vezes é um erro que não precisava acontecer e muitas vezes é irreversível. Isso, imagina para o paciente. O paciente vai fazer a operação em um lado e é feito do outro. Isso tudo pode ser prevenido se a gente tiver instituído ações de segurança do paciente com boas práticas estabelecidas para que os pacientes se sintam protegidos dentro do serviço de saúde. Uma boa comunicação faz parte desse processo. Uma boa comunicação. Inclusive, comunicação é uma das metas de segurança do paciente, metas internacionais, são 6 ao total. Uma delas é a comunicação segura, quando a gente estabelece a comunicação segura entre profissionais de saúde e profissionais e pacientes. Primeiro, vamos traçar então quais são essas metas. Primeiro, identificação do paciente. Identificação segura do paciente. Quando a gente chega no serviço de saúde, ele pergunta o nosso nome completo, data de nascimento e geralmente eles colocam pulseirinha no nosso braço. A comunicação segura é a segunda meta. A terceira meta é a higienização das mãos para o controle de infecções. Quarta meta, deixa eu pegar aqui, quarta meta na ordem, tá? A gente tem prescrição, uso e administração segura de medicamentos. Quinta meta, cirurgia segura, que é procedimento seguro. E a sexta meta é prevenção de lesão por pressão e prevenção de queda. Agora, no caso do paciente que, em função do acidente na rua, o que acabou motivando-o, né, ir até a unidade de saúde, ele não esteja consciente. O que é que vai servir de referência? É o documento que ele tenha, mas eu já vou criar outra dificuldade para você. Caso ele não tenha documentação, ao ser resgatado lá pela equipe de socorro, como fica a parte dessa comunicação, Perfeito. Por exemplo? Dentro do serviço de saúde é estabelecido um protocolo, isso é individual não institucional para cada serviço, para saber como é que vai ser a admissão desse paciente. Estou sem identificação, então a gente tem que ter 2 profissionais para autorizar o procedimento daquele paciente. Então, um fica como testemunha do outro para fazer aquele procedimento até que se encontre quem é aquela pessoa. Basicamente é assim que acontece, mas institucionalmente cada um define. Alan, o que justificaria uma instituição de saúde não implementar esse núcleo de segurança dos pacientes? Qual é a dificuldade? A gente atribui isso à desinformação. A desinformação do que é segurança do paciente, quais são os ganhos que existem para a segurança do paciente, para a instituição e principalmente para o paciente. E por mais que se fale de segurança do paciente, a gente tem ganhos enormes para o próprio serviço de saúde, que previne não só ações contra o paciente, mas o benefício próprio, como, por exemplo, a redução de custos. Quanto mais evento adverso eu tenho dentro do serviço de saúde, mais custo eu tenho.
mais gasto eu tenho. Isso é ruim para o meu serviço de saúde. Isso é ruim para o sistema de saúde, para a operadora, para a fonte pagadora, seja ela uma fonte pagadora privada ou pública. Sempre vai ter uma dificuldade se houver um erro, né? Para você que é especialista em segurança do paciente, qual é a formação para ter essa atividade? O hospital já prevê a figura desse profissional dentro da sua estrutura? Geralmente não prevê, mas o que a gente vê hoje é que o núcleo de segurança ele é muito composto por uma equipe multidisciplinar. Então ele consta geralmente com o administrador, com a enfermagem, com o médico dentro desse núcleo. São pessoas que já estão atuando dentro do hospital, que elas fazem parte de um núcleo de segurança do paciente. Então eles não precisam ser uma pessoa contratada para isso. Eles podem ser uma equipe estruturada e montada para que em alguns determinados horários atuem para a segurança do paciente. Se necessário contratar alguém especializado nisso, procura-se um profissional que faça algum tipo de estudo, especialização, enfim, dentro desse contexto, que pode ser qualquer profissional que trabalhe dentro do serviço de saúde. Já houve casos aqui, só para a gente trazer para a prática e para situações de exemplo para quem está nos ouvindo, já houve casos de realmente, por falta de uma implementação de segurança ali do paciente, o paciente veio a óbito? Sim, tem muitos casos. Aqui em Maceió? Aqui em Maceió, então, isso é muito restrito ao serviço de saúde. Por quê? Porque nem todo serviço de saúde... comunicação, isso, né? Exatamente. A gente chama isso de disclosure, quando a gente divulga, a gente tem a transparência. Isso, inclusive, é uma boa prática de segurança do paciente, eu divulgar para a família, divulgar para o paciente, divulgar para a sociedade, quando há óbito advindo de um evento adverso. Então, assim, isso fica a caráter de cada serviço de saúde dizer que, olha, foi por conta de uma queda que veio a óbito, foi por conta de infecção hospitalar que veio a óbito. Então, isso fica a caráter de cada instituição. É também parte desse processo de segurança do paciente, ele, durante todo o momento, se ele estiver consciente, ser informado das etapas que ele será submetido. Por exemplo, olha, o senhor vai passar por uma tomografia, o senhor é claustrofóbico, tem medo ali de entrar, né, num ambiente fechado, algo desse tipo. Essa comunicação é parte dessa segurança? Isso é boa prática de segurança do paciente, que o paciente seja informado de todos os processos, todas as etapas, que ele tenha consciência do que vai acontecer, quais são os riscos que vão ter durante a passagem dele do serviço de saúde, como no caso do exame. Então, se ele vai fazer uma tomografia com contraste, quais são os riscos do contraste, se ele vai tomar anestésico, qual o risco da sedação, se ele vai, enfim, qual a situação que vai acontecer ali, e também do outro lado, tá? O paciente é muito importante dentro do seu próprio cuidado. Então, o paciente tem que saber os medicamentos que ele toma, ele tem que saber as alergias que ele tem que se informar disso, ele tem que levar essa informação para os profissionais de saúde quando ele está fazendo a admissão dele, ele tem que deixar claro isso para o serviço de saúde, e também tem que fazer a parte dele na cobrança, na vigilância. Então, se eu estou num leito de hospital, por exemplo, tomando medicamento, que eu pergunte, esse medicamento é para mim? Está na dose correta? É no horário certo? Isso é para mim? Está no meu nome? Então, que ele faça a vigilância, que ele questione, que ele pergunte sobre o que está acontecendo, que ele tente se inteirar do que está havendo ali, para que, de fato, ele se sinta mais participante do próprio cuidado. Aí sim ele vai estar praticando também a segurança do paciente, ou melhor, a segurança dele mesmo no próprio cuidado. Com base nos eventos adversos que ocorrem dentro da instituição de saúde, os hospitais, eles precisam trabalhar esses indicadores mês a mês? Isso, eles precisam trabalhar isso mês a mês, e a gente está falando de uma questão obrigatória, tá? Desde 2013 a Anvisa recomenda... Isso, é obrigatório? É obrigatório. Né? A Anvisa recomenda que os serviços de saúde implantem um núcleo de segurança do paciente. Então a gente está falando disso há 11 anos, enquanto obrigatoriedade, para que se fale para a Anvisa, se notifique para a Anvisa qual é o grau de evento adverso que está acontecendo, de erros que estão acontecendo no serviço de saúde, qual o tipo de eventos adversos que estão acontecendo, para que a Anvisa cada vez mais coloque boas práticas e diga para a gente o que a gente deve fazer para melhorar o sistema de saúde como um todo. Pois é, Thaís, seria muito bom, né, que existisse ali um tempo dentro, né, da estrutura hospitalar para esses treinamentos, para essa comunicação, porque afinal de contas é a qualidade, é o nome, né, da instituição, o nome do profissional que vai estar aí sendo colocado também para o mercado. Dia Nacional da Segurança do Paciente é o dia 1º de abril. Conhecemos aqui um pouco sobre esse tema com o Alan Agra, um tema novo, aprendemos, esperamos, né, ter apresentado para você o que é que representa o Alan Agra, ele que é especialista em segurança do paciente. Caso a gente tenha deixado de explorar algo que você considere relevante sobre o tema, a palavra final é sua. Não, mas é isso mesmo. Vocês falaram muito bem que cada vez mais instituições profissionais de saúde
e pacientes se preocupem mais com a segurança do paciente e que a gente cobre dos serviços de saúde, que eles implementem boas práticas, que os profissionais de saúde procurem mais saber sobre isso e que a gente, enquanto paciente, né, entenda o que é isso e passe a cobrar, enfim, passe a conhecer também. Tá aí, obrigada, Alain. Foi muito esclarecedor. Acho que é importante, né, essa orientação. A todos nós, em algum momento, já fomos ou seremos pacientes atendidos em unidades hospitalares. Então a gente precisa mais do que nunca estar informado, né? Alain, até uma próxima. Muito obrigada. Agora 6 horas e 36 minutos. Aproveitando.